Olá, galera do oitavo ano, boa tarde, né? Como é que vão vocês? Tudo bem? Vamos a mais uma aula de matemática. Falaremos hoje sobre expressões algébricas. Para quem não me conhece, né? Eu sou o Wagner, professor de matemática. Vamos lá. Sabemos que é possível usar letras do alfabeto, né? Letra A, letra B, letra C, o próprio X, né? O Y, o Z. Para quê? Para representar os números reais. Tá? Podemos usar qualquer letra do alfabeto para representar números que não conhecemos, tá? Valores que não conhecemos. Consideremos as seguintes situações. Situação 1. Vamos supor o seguinte, né? Vocês já viram uma caixa de sapato, né? A tampa da caixa de sapato tem um formato de retângulo, não é verdade? Ela tem um formato mais ou menos assim. É uma figura retangular, tá? A caixa de sapato, né, tem um comprimento X, eu vou chamar de X, vou colocar uma letra aqui, que eu não sei o comprimento dela, né, eu não medi, de X centímetros. E tem uma largura, né, a tampa tem uma largura de Y, um valor de Y centímetros, tá? Como é que eu faço para calcular o perímetro dessa figura? O perímetro, pessoal, é a soma de todos os lados da figura, tá? Então, eu vou somar aí esse lado Y, que representa a largura da tampa da caixa de sapato, o comprimento, né, que é X, mais esse outro lado, né, que vale Y, mais esse lado de cima, que é X. Então, vou somar aqui, vou fazer soma com as letras. Tá? Então, eu coloco X, que é esse comprimento aqui, mais esse lado, que vale Y, mais esse outro lado de cima, né, que é igual a X, tem o mesmo tamanho de X, né, já que a tampa da caixa do nosso sapato, né, a tampa da caixa é retangular, então mais X, e mais esse outro lado aí, aqui, que vale Y. Então temos aqui uma expressão algébrica, x mais y mais x mais y. Tá? Posso simplificar essa expressão? Posso. Vamos lá. Eu posso somar esse x com esse x? Posso sim. Então vou somar esse x aqui com esse outro x. X mais x dá 2x. E posso somar também esses dois y aqui. Temos um y aqui, mais um y aqui, fica 2y. Então, simplifiquei a minha expressão algébrica. Ou seja, essa forma de escrever na matemática, usando letras e números, né, são as chamadas expressões algébricas. Beleza, pessoal? Vamos a outra situação. Situação 2. Agora temos duas figurinhas, né? Um quadrado e um retângulo. Vou desenhar aqui um quadrado. Temos um quadrado aqui e um retângulo, tá? Eu vou desenhar até o retângulo com outra cor, verde. Um retângulo aqui do lado, tá? Do quadrado. Ou seja, nós temos essa figura do quadrado, né? E essa outra figura aqui que representa o retângulo. Agora eu quero calcular, sim, cada lado do retângulo, né? Por exemplo, a largura aqui já que eu não sei quanto mede,
eu vou colocar uma letra, vou chamar de A. Então essa largura mede A. E esse comprimento aqui, né, mede B. Né? Atribuir duas letras ao retângulo, largura do retângulo e altura dele. Tá? Largura mede A e a altura, né, comprimento, mede B. Do quadrado, pessoal, o quadrado tem lados iguais, tá? Então vou chamar de C, um dos lados. Todos os lados medem quanto? C, tá? Já que é um quadrado. Então eu quero calcular a área dessa figura. A área vai ser igual a área da figura 1, né, mais a área da figura 2, que é um retângulo. Então, quanto mede a figura 1? Já que é um quadrado, né? Qual é a área dele? A área eu calculo multiplicando os lados, né? Vou multiplicar o lado C vezes o outro lado C. Está aqui a área da figura 1. É C vezes C. Tá? Que eu posso escrever da seguinte maneira. C vezes C é C elevado a 2. E a área da figura 2, né, é um retângulo. Então ele mede, qual é a área do retângulo? Largura vezes comprimento. A vezes B. Então a área da figura 2, né, é A vezes B. Então a área total é somar a figura 1 mais a figura 2. Então a área total aqui vai ser C ao quadrado mais A vezes B. Ou seja, pessoal, isso aqui é outra expressão algébrica. Repare que usamos letras, né? Usamos um número aqui que é uma potência de 2, né? Mas são expressões algébricas. Tá? Ou seja, utiliza números e letras. Podemos ver outro exemplo aqui, tá? Vamos lá. Trazer isso para o lado aqui, né? Então, o exemplo 3, pessoal. Vamos lá ver o exemplo 3 aqui. O exemplo 3 é o seguinte. É um caminhoneiro, né? Que faz frete. Ele faz frete e cobra uma taxa de R$40, que é fixa, tá? Taxa fixa. R$40 para transportar uma mercadoria, né? Qualquer mercadoria, né? Ele já cobra de cara R$40. E cobra mais, né? Por quilômetro rodado, tá? Ele cobra mais R$1,50 por quilômetro que ele rodar. Ou seja, eu quero escrever uma expressão algébrica que represente o preço que eu vou pagar no total. Repare, ele cobra de início R$40 e mais R$1,50 por cada quilômetro que ele rodar. Então eu posso escrever uma expressão dessa maneira. O preço que eu vou pagar, né, vou chamar de P, vai ser igual ao quê? A taxa inicial, que eu vou pagar R$40, mais quanto? 1,50 vezes a quantidade de quilômetros que eu vou chamar de X, que eu não sei, né, a distância que ele vai percorrer. Então eu vou chamar de X quilômetros. Mas para cada quilômetro ele cobra 1,50. Então isso aqui é a nossa expressão algébrica, né, que representa o preço a pagar, né, desse caminhoneiro por cada quilômetro percorrido. Tá? Então vimos o seguinte, pessoal, olha, vimos aqui, né, exemplos de expressões algébricas. Foi? A primeira expressão foi aquela que calculamos o perímetro. A outra foi aquela que calculamos a soma das duas figuras, né? Tá aqui,
tá? Que foi a figura do quadrado, a área da figura do quadrado, mais a área do retângulo. E essa última aqui que foi o preço do frete, né? Que esse caminhoneiro cobra, que é R$ 40 a taxa, mais R$ 1,50 por cada quilômetro. Então, esses exemplos aqui, pessoal, são exemplos de expressões algébricas, tá? Então é isso na matemática. Expressões algébricas é quando usamos letras e números, né, para representar uma expressão matemática, tá? Beleza? Vamos em frente. Então, vamos continuar aqui. Vamos falar mais sobre expressões algébricas. Quando uma expressão algébrica não contém variável ou variáveis no denominador, ela é chamada expressão algébrica inteira, tá? Ou seja, uma expressão algébrica inteira, né, é quando não tem nenhuma variável ou variáveis no denominador de uma fração. Alguns exemplos. Ó. Dois x mais 3y. Ela é uma expressão algébrica inteira. Tá? Outro exemplo. 1 meio vezes x também é, porque não temos uma variável aqui embaixo, no denominador. Aqui também é, não tem denominador e não tem variável embaixo. Essa outra aqui são expressões algébricas inteiras. Pessoal. Xy ao quadrado dividido por 5, tá? O denominador é 5, né? Não é uma letra. Outra, 3a menos 2c sobre 10, por exemplo. São expressões algébricas inteiras. Agora, quando uma expressão algébrica, né, contém variável ou variáveis no denominador, ela é chamada de expressão algébrica fracionária. Exemplo. Esse aqui é 2a dividido por b. Isso aqui é uma expressão algébrica fracionária. Por quê? Porque tem uma variável aqui no denominador. Outro exemplo é 1 sobre x. Também é uma variável algébrica fracionária. Então tem vários exemplos, né? Tem esse aqui também, é bc dividido por 5a, 2a dividido por x menos y, ou seja, são expressões fracionárias, tá? Essa aqui são expressões fracionárias. E essas são expressões algébricas inteiras. Beleza, pessoal? Agora temos uma terceira situação, né? Aqui quando a expressão algébrica contém variável ou variáveis no interior de um radical, né, de uma raiz, ela é chamada de expressão algébrica irracional. Exemplos, né? Eu posso ter uma expressão algébrica assim A, B. Ou seja, temos variáveis aqui dentro de um radical, dentro de uma raiz. No caso aqui, dentro da raiz quadrada. Isso aqui é uma expressão algébrica irracional. Olha outro exemplo aqui. Temos a letra A dividido por 2 vezes raiz de x. Olha uma letra aqui dentro da raiz. Irracional também, tá? Ou seja, aqui são exemplos de expressões algébricas irracionais. Essa outra aqui esse outro exemplo. X ao quadrado mais y ao quadrado. Tá vendo? Ou seja, a letra que ficou dentro do radical, né,
são expressões algébricas irracionais. Belezinha, pessoal? Vamos ver o que tem pela frente. Bom, chegamos ao final da aula de expressões algébricas, né? Tenham uma boa tarde e nas próximas aulas resolveremos exercícios sobre esse assunto. Tá, pessoal? Então, até mais.